tem importância o setor privado? Eu acho que tem importância, em primeiro lugar, porque assim, o desafio é muito grande e há coisas que o setor privado pode ajudar, apoiar. Por exemplo, a gente pode fazer estudos, a gente pode levantar informações, pode organizar algumas informações do que existe em outros lugares do mundo, traduzir coisas e tal, e trazer para o Brasil para tropicalizar aqui e a gente fazer ajustes. O terceiro setor, na verdade, quando você fala a importância do setor privado, eu estou falando do terceiro setor, tá? Mas na hora que a gente pensa o desafio da educação, a gente deveria entender que o desafio da educação, ela é do setor público e é da sociedade como um todo. É muito importante que a sociedade entenda que a questão da educação, ela é de todo mundo. A educação, ela tem esta importância, né? Ela tem um potencial muito grande de alinhar um país inteiro com o seu projeto de desenvolvimento, não só econômico, mas social, político e tudo mais. Quando você pergunta de como o setor privado tem que se envolver na educação, naturalmente esse é um tema que tem como principal provedor o Estado, mas que num país como o nosso, que ainda tem muita desigualdade, a gente tem muitos buracos e muitas melhorias a serem feitas. Então, a iniciativa privada pode e consegue ajudar a reduzir um pouco esse gap, né, esse buraco que existe aí entre o que é necessário para a população e o que tem sido oferecido. E no nosso caso, a gente optou por fazer isso de forma direta via Santander Universidades para o ensino superior. Então, eu vejo a iniciativa privada como um ente super relevante nesse contexto, principalmente porque a gente tem, muitas vezes, verba para fazer isso, né, e consegue, e a gente tem mecanismos e ferramentas de chegar em quem precisa. Nós cremos, sim, que a iniciativa privada tem um papel fundamental de, pelo menos, dentro da sua organização, dentro do seu foco de gestão, olhando para resultado de impacto social, eu acho que tem uma contribuição importante para trazer para a educação como um todo no país. A nossa atuação, né, o Itaú Educação e Trabalho, ele está focado em olhar o desenvolvimento do ensino médio e dentro do ensino médio, considerando dentro da educação básica, de certa forma, considerar a questão do trabalho, né? Quando você olha a pandemia, né, das recomendações do Fórum Econômico Mundial, no relatório que saiu ano passado, em outubro do ano passado, eles colocam que a recuperação da pandemia, eles dão esta orientação para os países, que os países deveriam investir fortemente na formação dos jovens, né? Então, eles elegeram 11 eixos de atuação, e a formação dos jovens, a qualificação para o mundo do trabalho, o desenvolvimento profissional dos jovens é um desses eixos. Desde o princípio da pandemia, nós tivemos uma preocupação básica com 3 grandes razões para a gente se dedicar de uma maneira diferente, né? O bem-estar dos alunos e funcionários, a própria garantia na continuidade dos estudos e a necessidade urgente da gente mudar a forma de trabalho. Porque isso tudo pegou a gente muito de surpresa, pegou toda a sociedade, não só na Fundação Bradesco, mas no país e no mundo, com uma situação inesperada. Foi muito rápido, a disseminação do vírus foi muito rápida, tanto que foi considerada como uma pandemia. E a Fundação Bradesco sempre teve, já em algumas iniciativas, eu posso daqui a pouco falar um pouquinho sobre elas, mas com suporte tecnológico. Então, nós já vínhamos desenvolvendo algumas infraestruturas, né, tanto físicas quanto tecnológicas, mesmo de programas e sistemas, que acabou nos ajudando muito nesse último ano. Mas, naturalmente, em que a maior preocupação hoje é, de fato, garantir o acesso dos alunos à educação à distância. A gente, por exemplo, redirecionou mais de 4 milhões de reais para um programa de apoio financeiro para mais de entre 1.000 e 1.200 alunos foram contemplados para arcarem com as mensalidades naquele período mais crítico do ano passado, que muita gente ficou sem
gerar receita, né? As famílias ficaram sem gerar receitas. E aí, como que a gente construiu isso, né? A gente fez um apoio de R$4.000 por aluno, dos quais R$3.700 a gente pagava diretamente para a universidade, justamente para o direcionamento ser a mensalidade, né? A manutenção do estudo, mas a gente também deixou uma parte para dar para o aluno diretamente, de R$300, para que ele pudesse arcar com internet, com, sei lá, a compra de um equipamento ou algum material que ele pudesse necessitar para continuar estudando. Então, esse é um dos exemplos. Um outro grande exemplo, e que eu acho que veio para ficar essa mudança, né? E eu diria que a gente está aprendendo que pode ter um alcance muito maior nos nossos programas usando ferramentas e cursos online, que é uma tendência que não só o setor de ensino superior, mas o setor educacional como um todo está experimentando. A gente consegue atender muito mais gente, porque são cursos mais baratos, a tecnologia está permitindo uma qualidade muito mais próxima do que existia no presencial, né? Nós, junto com todo mundo, nós estamos fazendo esses ajustes considerando a realidade da pandemia, né? Como a gente apoia os estados, então o Itaú Educação e Trabalho não tem um projeto nosso para a gente realizar. Nosso objetivo é realmente apoiar as secretarias de educação naquilo que elas estão fazendo e naquilo que é possível a gente ajudar, entendeu? Dando apoio técnico. Na verdade, é isso que a gente acaba fazendo. Então, as secretarias têm se mexido para isso, têm se movimentado para esse lado daí. Agora, na paralela a isso, o que a gente fez foi parcerias, então, com o Instituto Jungo, com o Instituto Reúna, para a gente fazer formação de professores, né, e de gestores escolares para o enfrentamento desta situação daí. E a gente tem procurado contribuir nesses movimentos, principalmente no Parceiros da Educação, que agrega empresários e pessoas que têm interesse em, entre aspas, patrocinar investimentos em escolas públicas, e a gente entra com a nossa tecnologia, nossa metodologia de trabalho. Tivemos no passado uma iniciativa chamada Educa Mais Ação, desculpa, que foi exatamente uma iniciativa em que nós transferíamos para escolas públicas a nossa metodologia de trabalho, compartilhávamos com eles o uso do nosso material didático, que para séries iniciais é produção própria, da própria fundação, né? Eles utilizavam isso sem custo, a gente nunca cobrou direitos autorais, muito pelo contrário, as editoras estavam autorizadas a vender, tínhamos vários municípios que utilizavam essa metodologia. Mas, como eu te disse, a educação não é um movimento hoje de Estado, e sim é um movimento político, né? É um movimento de governo, e a cada vez que muda o governo, não há continuidade em alguns programas. Então, a gente resolveu voltar para a nossa estrutura, continuar desenvolvendo e sempre colocar à posição, através do Todos pela Educação, do Parceiros pela Educação, a nossa experiência, a nossa metodologia de trabalho. Uma das frentes que tem aqui no segmento de universidades do banco, né, é a Universo. A Universo é uma empresa coligada do Grupo Santander, né, ela é ligada à Universo na Espanha, que lá no final tem o mesmo acionista, e a Universo é uma empresa que ela atua também com trilhas de formação, acompanha o estudante. A gente tem o Preparadão, que é uma grande aula de preparação para o Enem, que a gente também converteu ela para o digital. O que eu posso te dizer é que a gente começa a conectar todos esses sistemas de curso, de formação e de bolsas com o trabalho que a Universia faz também junto a empresas no recrutamento e seleção de estagiários, e a gente consegue também, como banco que provê o serviço de folha de pagamentos, ou seja, as empresas pagam os seus funcionários com contas do Santander, a gente oferece nesses programas algumas frentes de educação que o banco tem também. Então, eu diria que no dia a dia dos nossos programas, a gente acaba compartilhando as iniciativas com outras empresas e discutindo muito esse tema.